Boa noite a todos e a todas. Vamos começar o nosso culto, louvando juntos ao Senhor. Eu vou convidar vocês para ficar em pé e louvar junto com a gente. Não só cantando, mas também com as palmas. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
Boa noite a todos. Que alegria a gente poder cantar o nosso Deus, né? Relembrando que o passado já não tem mais poder, pois novos. Deus nos fez novo, um novo homem, uma nova mulher, e Ele nos redimiu em Cristo. E é por isso que nessa noite nós queremos celebrar Ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 1. Nós faremos a leitura dos versículos 13 até o versículo de número 22. Colossenses, capítulo 1, os versículos 13 ao 22. Assim está escrito: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Amém? É a Ele que nós celebramos essa noite, aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho. Você se alegra com isso? Amém? Então você pode levantar a sua voz em adoração ao nosso Deus, para juntos, como igreja, cantarmos um louvor a Ele. Amém? Durante esse louvor, irmãos, nós vamos retirar as ofertas. Vocês podem trazer a sua oferta aqui na frente. E as ofertas desse domingo são para o projeto missionário na Espanha. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor,
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. Amém, irmãos. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança. Tirastes minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a Ti e não me cale. Senhor, meu Deus, Te darei graças para sempre. Amém. No início eras a palavra, com Deus no Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a
Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, louvando, Senhor, o Teu nome, que é santo, é poderoso, és grande e és bom, Senhor, o tempo todo. Senhor, nesse momento que vamos ouvir a Tua palavra, abre os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, realmente receber aquilo que Tu tens, Senhor, separado para nós, preparado para nós. Te pedimos, Senhor, continue conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Podem tomar os seus assentos. As crianças também podem passar para o tempo de cultinho infantil, onde elas vão ouvir também da palavra e aprender mais do Senhor. Só vou organizar aqui rapidinho. Os irmãos que desejarem pegar uma aguinha, um café, se a pregação estiver dando um soninho, pode ficar bem à vontade. Meus irmãos, essa é a nossa 10ª mensagem na carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós iremos entrar no capítulo 4 de Gálatas, e nós faremos a exposição do versículo 1 até o versículo de número 11. E o tema da mensagem de hoje é de escravos a filhos. Amém? Para iniciar, eu gostaria de contar uma história que eu já contei aqui outra vez. A história de John Newton, o compositor da música mais popular dos Estados Unidos. Amazing Grace, maravilhosa graça. Newton, antes da sua conversão, ele era um comerciante de escravos. Até que, segundo a história, em 10 de março de 1748, quando o navio em que ele estava começa a passar por uma grande tempestade, onde aquele navio corria o risco de afundar e levar ele à morte, diante da vida e da morte, Newton tem uma experiência com Deus, e ele reconhece a sua miséria, ele reconhece os seus pecados, e ele sai para um canto no navio e ele clama ao Senhor por salvação. E pela graça de Deus, o navio não afunda. Newton não foi salvo apenas da morte física, mas naquele momento ele foi salvo da morte eterna. Newton, anos mais tarde, se torna um pastor anglicano e passa agora a combater, a defender o fim da escravidão. E para lembrar de quem ele havia sido um dia, para lembrar de tão grande salvação que ele havia recebido, de como Deus havia sido misericordioso com ele, para manter isso sempre presente na sua memória, próximo da sua lareira, ele faz uma placa com as palavras de Deuteronômio 15:15, para que ele lembrasse todos os dias. E o que está escrito? Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito, e o Senhor, o seu Deus, o libertou. Somos muitas vezes assim, não é mesmo? Precisamos ser lembrados de onde Deus nos tirou, porque constantemente nós nos esquecemos da nossa liberdade em Cristo, da nossa identidade em Cristo. E com isso, constantemente o nosso coração se volta a falsos deuses. Às vezes a gente não percebe, não é mesmo?
mas é o que ocorre muitas vezes conosco. É exatamente isso que ocorre com os nossos irmãos da Galácia. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Gálatas, os versículos 1 até o versículo de número 11. Eu te convido a permanecer com a sua Bíblia aberta. Claro que vai estar projetado aqui também, mas lhe convido a fazer esse exercício para realmente você verificar se aquilo que eu estou falando está na palavra de Deus, assim como faziam os irmãos de Bereia. E se você desejar também pode fazer as suas anotações, amém? Capítulo 4, os irmãos encontraram? Assim está escrito: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Esse é o texto que nós iremos meditar nessa noite. O capítulo 3 de Gálatas encerra mostrando a verdadeira identidade do cristão. Nós vimos isso semana passada, de que nós fomos feitos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E a outra característica que marca a identidade do cristão é que agora ele foi revestido de Cristo. Estamos unidos, conectados a Cristo. Nos tornamos também herdeiros. E nós vimos que nos tornamos também apenas um em Cristo. O apóstolo Paulo fez questão de derrubar os muros culturais, sociais e de gênero, dizendo: olha, isso não devem, não podem fazer parte da igreja e do reino do Senhor, pois na igreja não há um maior ou um menor, todos são filhos, todos são um em Cristo. E ao iniciar o capítulo 4, o apóstolo Paulo permanece no mesmo assunto, e agora ele nos ajuda a entendermos melhor o que significa sermos adotados por Deus. Que maravilhosa doutrina que nós temos nas Escrituras. Saber que nós fomos adotados, chamados para a família de Deus. Ele nos ajuda a entendermos isso. E para ilustrar a nossa condição de filhos, ele inicia o capítulo 4 fazendo uma analogia de uma criança romana que herda uma propriedade, uma herança. E naquele tempo, nos dias, na cultura romana, a criança que tinha direito a essa grande herança, ela precisava ficar debaixo de uma tutela até os 14 anos. Depois dos 14 anos, ela tinha um administrador até os 25, e depois disso, então, ela adquiria, ela recebia a propriedade e a herança. É isso que nós vemos nos versículos de 1 a 3. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo,
embora ele seja dono de tudo. O que Paulo está dizendo é que, enquanto a criança era menor de idade, era semelhante a um escravo, pois a criança estava sujeita aos guardiões, aos administradores que o pai havia contratado. Ou seja, na antiguidade, a criança herdeira não tinha direitos legais da sua propriedade. E ele era mantido sob uma forte disciplina. Ele era controlado pelo seu tutor. E sob esse sistema, o jovem muitas vezes não se sentia como filho, mas se sentia exatamente como um escravo. É claro que essa situação não duraria para sempre. Ao atingir a maioridade, ele receberia a sua herança. Mas talvez a gente pense, olhe para isso e lembre o que tem a ver a cultura romana com tantos anos depois. Isso não é totalmente diferente do que nós vivemos hoje, não é mesmo? Mas a ilustração que Paulo está utilizando aqui se aplica espiritualmente a nós. É isso que ele diz no versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Ele está falando que todo ser humano é escravo espiritual, está em escravidão espiritual antes de se achegarem a Cristo. Ou seja, a escravidão é o estado natural do ser humano. Ele está mostrando a situação de como os judeus e gentios, de como eu e você nos encontrávamos antes de Cristo. A lei era como um tutor, até que chegássemos à maturidade, à plenitude. Versículos 4 e 5. É interessante que Paulo vai indicar uma mudança. Essa não era a condição, escravos. Mas é interessante que no versículo 4 sempre tem um porém, sempre tem um mas. Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui nós temos a grande mudança trazida por Deus. Ele enviou o seu Filho para libertar judeus e gentios dos princípios elementares do mundo. Ou seja, Ele veio nos libertar dos sistemas legalistas de religião, das práticas pagãs que nos escravizavam. Ele veio nos libertar dos nossos pecados e das nossas tentativas de querer salvar a nós mesmos. É interessante que, de forma bem resumida, Paulo diz quando Jesus veio, quem Ele é e o motivo pelo qual veio, apenas nesses dois versículos, versículo 4 e 5. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Paulo faz questão de afirmar que Jesus, Ele veio na plenitude do tempo. O que isso significa? Que Ele veio exatamente no tempo que foi estabelecido pelo Pai antes mesmo da fundação do mundo. Toda a história convergia para esse momento. Toda a história convergia para o da chegada do Filho de Deus. Jesus não veio a esse mundo por acaso. A vinda de Cristo a esse mundo não é um acidente, mas Ele veio exatamente quando era para vir. Ele veio no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus. Em versículo 4, Paulo fez questão de afirmar que Jesus é o Filho de Deus. A parte B do versículo: Deus enviou o seu Filho. Gente, olha que interessante isso. O fato de que o Filho foi enviado
mostra que ele existia antes de ter nascido em Belém. O seu envio do céu declara a sua natureza divina, ou seja, Jesus Cristo é Deus, plenamente igual ao Pai em poder e glória. Ele é o Filho unigênito do Pai, a segunda pessoa da Trindade, que viveu com seu Pai desde a eternidade passada. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. E Deus enviou o seu Filho. Mas Paulo também traz mais informação. Paulo diz que Jesus foi nascido de mulher. Como assim? Nesse versículo, nós temos as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. Quando Deus enviou Jesus a este mundo, Jesus teve um nascimento comum. Essa é a doutrina da encarnação. Deus se tornou homem. Jesus assumiu a nossa carne, a nossa natureza. E Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas ele foi perfeito. Isso vai contra a heresia do gnosticismo que dizia, não, Jesus não pode ter sido homem. O espírito é bom, mas a matéria é má. E Paulo combate também o gnosticismo, como nós lemos em Colossenses. Mas outra coisa que nos chama a atenção quando Paulo faz essa citação de que Jesus era nascido de mulher, é que ele está fazendo uma referência a Gênesis 3,15, onde pela primeira vez nós temos o Evangelho sendo anunciado. Como assim o Evangelho sendo anunciado? Vocês lembram o que está escrito depois da queda? Deus diz a Adão e Eva: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O castigo anunciado é que a serpente teria a sua cabeça esmagada por um descendente da mulher, ou seja, por um homem. O que Paulo está citando aqui é, para ficar claro, Jesus Cristo é o cumprimento daquela primeira promessa que havia sido feita lá em Gênesis. Mas Paulo segue. E além de ser filho de Deus e ter nascido de mulher, Paulo escreve que Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus nasceu judeu. E portanto ele estava sujeito a toda a obediência da lei, em sua totalidade. Ele foi obrigado a guardar a Torá, que era o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E ele fez isso com perfeição. E aí nós temos no versículo 5 aquilo que nós chamamos de o motivo da sua vinda. Está escrito assim: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Um versículo tão simples, não é mesmo? Mas olha a profundidade desse versículo. Paulo está mostrando aqui um propósito duplo. Primeiro, resgatar, redimir os que estavam sob a lei. A palavra que Paulo está utilizando aqui de resgate é que justamente no mundo antigo, resgatar, libertar, redimir, significava libertar o escravo. Você fazia o pagamento de um escravo e adquiria esse escravo. E nesse caso aqui que Paulo está citando, o senhor dos escravos é a lei. Sabe o que é isso? Jesus paga o nosso preço total à lei. Ele cumpre todas as exigências da lei. E portanto Ele é capaz de nos libertar dela. Sabe o que é isso? Isso é muito mais do que um habeas corpus, né? Mas Ele pagou o preço completo pela nossa liberdade. O
preço que estava lá, Ele pagou 100%. Mas somente para isso? Ele apenas nos comprou e nos deixou assim? A parte B do versículo diz que tem um segundo propósito. O segundo propósito para o motivo da sua vinda é para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Cristo conquistou a nossa adoção, Cristo pagou pela nossa liberdade. E mais, Ele nos acolheu em sua família. Que interessante, que de escravos, sem valor, passamos agora a sermos filhos. Passamos agora a estar em sua família. E é porque nós somos filhos que Deus envia ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E é por meio dele que nós clamamos, Abba, Pai. Ou seja, Paulo faz questão de lembrar das palavras de Jesus no Getsêmani, quando ele clama ao Pai, que significa querido, amado Pai, ou pode ser considerado como paizinho, uma linguagem de uma criança, a linguagem de um bebê que está expressando confiança e certeza no acolhimento do Pai, porque somos filhos, nós também temos privilégios para desfrutarmos, temos uma intimidade de relacionamento com Deus, e Paulo segue dizendo, no versículo 7 agora, e é o que nós precisamos lembrar constantemente, agora você não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que você é filho, você também se tornou herdeiro dele, por meio de Jesus Cristo, além de nós sermos inseridos na família de Deus, nós também nos tornamos herdeiros, nós recebemos herança. Sabe o que é isso? Isso não é pelos meus próprios esforços para eu entrar na família de Deus, não é pela circuncisão, como estavam dizendo os judaizantes, não é pela guarda da lei, não é por nada que eu faça, simplesmente porque a nossa obediência pode provar que nós somos bons servos, não é mesmo? Mas não pode provar que somos filhos. A nossa filiação se baseia inteiramente na redenção conquistada pelo Filho de Deus. E portanto o Espírito de Deus nos confirma isso. E nos permite que clamemos com segurança no Pai, com confiança no Pai, dizendo, Abba, Pai, em Ti eu tenho confiança. É de Ti que eu dependo. É isso que foi comunicado ao nosso coração. Aqueles que estavam sob tutela da lei, escravos da lei, agora têm uma nova identidade, agora são filhos. Mas, meus irmãos, acontece que muitos cristãos deixam de experimentar a liberdade e a alegria da sua salvação, porque não vivem como filhos, mas vivem dia após dia como escravos, tentando pagar o preço da sua liberdade, pelos seus méritos, sua história, sua moral, seus recursos. Mas como eu disse semana passada, lembre-se, você não se tornou filho por causa do seu bom comportamento, você não se tornou filho por causa das suas boas obras, você se tornou filho pela graça de Deus somente. Que você não esqueça disso. Mas acontece que os Gálatas haviam esquecido. Os Gálatas esqueceram dessa verdade. E é por isso que no versículo 8, outra vez Paulo faz questão de lembrá-los de quem eles são. Vocês são filhos. Mas faz questão também de lembrar como eles viviam antes de Cristo. O apóstolo Paulo diz no versículo 8,
Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de deuses que nem sequer existem. Paulo está mostrando que antes de conhecerem a Cristo, eles já eram religiosos. Todo ser humano, quer seja ateu ou não, é religioso. Todo ser humano é. Todo ser humano é um adorador por natureza. Todo ser humano cria ídolos para si. Devemos lembrar, outra vez, lá em Gênesis, quando Deus, ao criar o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Seguindo o pensamento de John Piper, ele diz, olha, uma imagem, ela tem por objetivo refletir, apontar para o original. Esse é o motivo pela qual Deus fez os seres humanos à sua imagem. O homem foi criado à imagem de Deus para que o mundo se enchesse de refletores da glória de Deus. O ser humano foi criado para conhecer corretamente a Deus, o seu Criador. Foi criado para amá-lo de todo o coração e viver com Ele em total alegria e felicidade, para louvá-lo e glorificá-lo. Esse é o propósito de todo ser humano. Mas a realidade é diferente, não é mesmo? Por quê? Porque sempre tem um porém. E o porém aqui é a queda. A queda trouxe prejuízos incalculáveis ao ser humano. Com isso, a criação, o coração, as afeições, as vontades, os amores, tudo foi afetado pelo pecado. A imagem de Deus no homem foi danificada. Não foi totalmente despedaçada, mas ela foi deformada. Apesar de o ser humano ter sido criado para encontrar total satisfação e prazer em Deus, o pecado fez com que os anseios do seu coração fossem levados para uma direção distante de Deus. É justamente o que o pecado faz. Tem essa capacidade de nos levar para longe de Deus. E na tentativa de suprirmos o lugar que pertence somente a Deus, o que o ser humano faz? Cria falsos deuses, falsas religiões. A tentativa de alcançar sempre redenção, salvação pelos seus próprios méritos, a fim de sempre alcançar satisfação em seu ego. Nós amamos fazer isso, e muitas vezes fazemos de forma tão automática, porque de fato o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E concordo com Lutero ao dizer, seja o que for que o seu coração se prostre, seja o que for que o seu coração se apegue, em que deposite a sua confiança, isso realmente será o seu Deus. No livro, muito bom, Ídolos do Coração, a autora escreve mostrando que nem sempre os ídolos são tão visíveis e expostos. Ela escreve o seguinte: os ídolos não são apenas estátuas de pedra, são amores, pensamentos, desejos, anseios e expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. São as coisas nas quais investimos a nossa identidade, são aquilo em que nós confiamos. Os ídolos nos levam a desconsiderar o nosso Pai Celestial, em busca daquilo que imaginamos precisar. É isso que os ídolos fazem, nos levam a desconsiderar o nosso Pai Celestial. É isso que estava acontecendo com os irmãos de Gálatas. Eles vieram da escravidão. Paulo diz que eles eram escravos de supostos deuses. Mas eles ouviram o Evangelho, eles compreenderam o Evangelho,
mas agora eles estavam dando ouvidos a falsos mestres judaizantes. Eles não estavam mais se voltando aos falsos deuses, mas agora eles estavam indo a um outro tipo de escravidão. A religiosidade vazia, o legalismo. Cristo, mais alguma coisa. E Paulo está exortando eles, mostrando novamente que somente no cristianismo, somente na fé cristã, é que se encontra a verdadeira liberdade. Você não é mais escravo. E isso é uma das coisas que torna o cristianismo tão diferente das outras religiões. Todas as outras religiões, basicamente você vai ter que desempenhar a sua salvação, você vai ter que dar um jeito de conquistá-la. Como que são as outras religiões? Você precisa fazer para ter algo. Como que é na fé cristã? Cristo já fez. Isso é liberdade. Mas as pessoas confundem. E acreditam que vivem a liberdade em falsos deuses, em falsas religiões. Mas no fundo elas carregam um fardo pesado, porque elas nunca vão conseguir alcançar a salvação e satisfação plena. E aqui Paulo faz um contraste da liberdade e da escravidão. É o que ele lembra no versículo 8. Antes vocês eram escravos. Como escreveu Keller, ele diz, olha, o princípio básico do mundo, o princípio básico de todo ser humano, é que precisamos nos salvar. Todo ser humano, no fundo, deseja ser salvo. Mas desde o Éden, o homem tenta remendar a sua situação com Deus, e tenta buscar a salvação em sua própria maneira. Acontece que o próprio Cristo é quem disse que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. O próprio Cristo que diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Esse discurso é algo extremamente radical em uma sociedade pluralista como a nossa. Em uma sociedade que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas a fé cristã de fato é radical. E na história, nunca, nem antes nem depois, ninguém fez uma declaração como essa que Jesus fez. Em nenhuma outra religião nós vemos declarações como a de Jesus. Para termos uma ideia, Buda vai ensinar por cerca de 45 anos, Confúcio por 22, Maomé por mais ou menos esse tempo. Então nós temos em torno de 90 anos de ensino. E não encontramos declarações como essa. Nenhum homem pode dizer, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Nenhum homem. Jesus ensinou apenas por 3 anos. Mas nenhum outro personagem da história impactou tanto as civilizações como Jesus fez em 3 anos de ensino. Não somente isso, mas pesquise a história desses homens que eu citei. E você vai ver, por exemplo, que Maomé teve inúmeras esposas, enquanto que o Alcorão permitia só 4. Buda abandonou esposa e filho, mas e Cristo? Cristo morreu sem pecado. O próprio Herodes achou inocência em Jesus. Um dos 2 ladrões da cruz disse, esse homem não fez nada de mal. O próprio centurião disse, olha, esse homem é inocente, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Os Gálatas estavam dando ouvidos a falsos mestres, porque as propostas muitas vezes de autossalvação parecem muito mais atraentes. Às vezes nós damos ouvidos a esses falsos mestres, a essas falsas promessas.
dizendo que se você fizer isso, então Deus tem que fazer tal coisa. Mas sabe o que é pior do que cairmos em falsas promessas, em falsas religiões, de falsos deuses? É tratar o nosso Deus como se Ele fosse igual aos outros. Muitas vezes nós pensamos que Ele nos abençoa quando damos alguma coisa a Ele. Inúmeros cristãos vivem assim. Vivem um cristianismo basicamente pagão. Um relacionamento com Deus, vivem um relacionamento com Deus como se Ele fosse igual a outros, a falsos deuses. E esquecem muitas vezes que com Deus não pode se barganhar. Mas o evangelho que nós temos nas Escrituras não é o evangelho do Deus que derrama sobre nós bênçãos porque nós fizemos algo a Ele. Se você lembrar da tentação de Jesus no deserto, você verá que quem promete isso não é Deus, mas é o próprio Satanás que promete isso. O próprio Satanás que promete, se você fizer algo, você vai receber algo em troca. No cristianismo, não somos abençoados porque fizemos algo a Deus, mas somos abençoados porque Ele resolveu nos tratar como filhos. E isso se chama graça. Nenhum de nós merecia. Isso é o que torna o cristianismo tão diferente. Por isso, Paulo nos lembra quem éramos antes de Cristo. De escravos, agora vocês estão e permanecerão para sempre como filhos. Essa verdade precisa ser dita constantemente ao nosso coração. Porque volta e meia nós esquecemos quem somos. Esquecemos dessa verdade. Mas que você possa lembrar essa noite. Você é um filho. Você não é mais escravo. Deus o libertou. Viva como filho de Deus. Como alguém que foi liberto por Deus. Não mais como um escravo entregue aos falsos deuses. É isso que falsas religiões e falsos deuses fazem. Aprisionam. Mas o verdadeiro evangelho, ele liberta. Sem o evangelho, nós só podemos estar debaixo de um ídolo. Da escravidão a um ídolo. Outro ponto que Paulo faz questão de mostrar é que, sendo filho, o seu pai, o seu Deus, não é um Deus impessoal, não é um pai impessoal, não é um pai distante, não é um pai que não lhe conhece. Veja o que ele diz no versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, mas aí Paulo muda, ele diz, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. Como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Nas outras religiões, Deus é impessoal. Deus é inexistente. Deus não se relaciona com ninguém. Diferente do Deus da Bíblia. Como essa declaração é fantástica. Dizer agora que conhecem a Deus. Não, melhor do que isso. Agora que vocês são conhecidos por Deus. Será que antes Deus não conhecia? Não. Mas o que faz de alguém um cristão
não é o tanto que ele conhece de Deus, mas é justamente ele ter sido conhecido por Deus. E conhecer na Bíblia é estabelecer um relacionamento pessoal. Ou seja, qualquer um que ame a Deus, assim o faz porque Deus o conhece. E agora ele desfruta de um relacionamento que é pessoal. Ele não está se relacionando com alguém que ele não conhece, não está se relacionando com alguém desconhecido, com alguém que não sabe o seu nome, com alguém que não sabe absolutamente nada de você. Mas você tem um Pai que sabe quem você é, sabe o seu nome, sabe tudo sobre você. Mas não é só isso, não é só saber, não é só conhecer. Ele é aquele que garante que estará com você todos os dias. Diferentemente de outras religiões, nós temos um Deus que se relaciona conosco, um Deus que está vivo. Meus irmãos, o fato de nós esquecermos essa verdade nos leva a uma vida de insegurança, principalmente quanto a sermos aceitos ou não por Deus. Essa insegurança é a razão pela qual nós fabricamos ídolos. Porque muitas vezes o nosso coração se esquece que nós somos conhecidos por Ele. Esquecemos da nossa identidade em Cristo, de que nós fomos adotados para a sua família, de que nós fazemos parte do plano eterno de Deus, de que nós somos filhos. Você já parou para pensar? O Deus que chamou o universo, a existência, tudo que nele há, pelo poder da sua palavra. O Deus que deu ordem, as coisas passaram a existir. É o mesmo Deus que olha para você e lhe chama de filho. Você pode se alegrar com isso? Os irmãos da Galácia estavam esquecendo disso. E talvez você também tenha esquecido. Mas que nessa noite você possa lembrar de fato quem você é em Cristo. Quem você era antes de Cristo e onde Ele te colocou. De onde Ele te tirou. E do cuidado dEle na sua vida. Na continuação do versículo 9, Paulo diz: porque desejam, vocês querem voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Como eu disse, nós muitas vezes somos iguaizinhos a eles. Esquecemos que somos conhecidos por Ele. Muitas vezes vivemos como se Deus não fizesse parte de nossas vidas. E o nosso coração se volta outra vez à escravidão. Por quê? Se nós somos filhos amados por Deus. Os Gálatas, depois de terem ouvido o Evangelho, começaram a dar ouvido a falsos ensinos. Começaram agora a guardar dias especiais, meses, ocasiões específicas, anos. E se você observar no versículo 10, o tom do apóstolo Paulo não é um tom tranquilo. Paulo está bravo com eles. Está bravo porque eles estavam insistindo em guardar certos costumes dos judeus, sendo eles gentios. Os judaizantes haviam se infiltrado na igreja, eles estavam pregando o que? Cristo mais alguma coisa. Para eles o evangelho estava incompleto. Como isso é triste. Antes da conversão, eles eram escravos. Escravos do paganismo, das falsas religiões pagãs que existiam. Mas em Cristo eles foram libertos, eles se tornaram livres. Mas depois da conversão, eles estão retornando à escravidão,
não mais voltando aos falsos deuses, não mais voltando ao paganismo, mas agora eles estão indo para um outro extremo. Eles estão se tornando escravos do legalismo. O legalismo é aquele que diz: eu preciso fazer alguma coisa para Deus me ver. Você conhece alguém assim? Eu acho que Deus me ama mais porque eu faço tanta coisa para Ele. Ou então, eu venho todos os domingos no culto, Deus tem que me fazer alguma coisa. Meu irmão, deixa eu ser sincero com você. Se você pensa dessa maneira, cuidado, porque você está caminhando para um caminho de escravidão. Nós não viemos aqui para receber algo em troca. Nós viemos aqui por gratidão ao que Cristo fez. É para celebrar Ele. Não podemos barganhar com Ele. Mas nós vivemos uma vida em obediência, porque nós fomos alcançados por Ele. E como eu disse domingo passado, na igreja, no reino de Deus, não existe maior ou menor, mas todos são um em Cristo Jesus. Não há filhos preferidos. Deus não me ama mais porque eu venho todos os domingos para o culto. Não é isso. Deus simplesmente nos ama, porque Ele é bom. Amém? Infelizmente, o legalismo é justamente essa ideia, essa tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em coisa além de Cristo. É confiar em quem nós somos. Confiar no nosso desempenho. Mas Paulo está mostrando a eles que Cristo e mais alguma coisa é uma mera religiosidade. Viver dessa forma é voltar para a escravidão. É esquecer que foi para a liberdade que Cristo chamou. Paulo quer que os Gálatas e nós lembremos de que não se pode acrescentar nada a Cristo sem subtrair a Cristo. O que é isso? Ou Cristo é tudo, ou então não é nada. Ou o sacrifício de Cristo foi perfeito, ou então o sacrifício de Cristo foi incompleto e precisa de mim para completar. Não é o que a gente vê nas Escrituras. Não é nesse Cristo que nós cremos. Mas nós cremos num Cristo ressurreto, um Cristo que está vivo, um Cristo que é soberano, um Cristo que a sua palavra se cumpre. É esse Cristo que nós cremos. Não cremos em um Cristo coitadinho. É claro que Ele passou por uma humilhação, por dores, por sofrimento. Nós temos as duas figuras, de que Ele foi morto como uma ovelha. Mas se fosse somente isso, estaria incompleto. A outra figura que nós temos é que Ele ressuscitou como um leão. Ele reina como um leão. É nele que nós cremos. É Ele que nós servimos. Que essa noite você peça a Deus para sondar o seu coração. Será que eu tenho esquecido que eu sou filho? Ou então, quem sabe você está vivendo com Deus apenas um relacionamento de religiosidade apenas. Nós não estamos livres disso. Nosso coração, volta e meia, se inclina a esses enganos. E precisamos novamente que o Senhor realinhe o nosso coração para a sua vontade. Paulo está alertando os Gálatas, está nos alertando também essa noite, dizendo: cuidado. O Evangelho de Cristo é
suficiente. Não sejam seduzidos pelas falsas promessas. Não vivam uma vida de mera religiosidade. Vocês foram comprados e adotados à família de Deus. Sabe o que é isso? Você pode desfrutar do Pai. Na segunda-feira, na semana, domingo após domingo, você pode desfrutar dele, da presença dele. Finalizando, na antiga casa que nós morávamos, a gente passou por uma situação, graças a Deus, nada grave, mas umas horas da madrugada, né, tinha uma galera assim meio rondando a casa, e eu, Mateus bem pequeno, e eu disse, não, vou fazer o quê? Vou ligar para a polícia, né? Eu liguei para a polícia. Liguei. E ninguém atendeu. Eu pensei, nossa, olha só, quando a gente, né, precisa, o que isso tem a ver? É que diferentemente do 190, o nosso Pai está disponível 24 horas por dia. Nós podemos desfrutar dele, da sua presença. Que nós possamos lembrar disso, a cada momento, a cada instante, de que nós fomos comprados por um alto preço. Não fomos apenas libertos da escravidão, mas agora nós pertencemos à sua família. E como filhos nós desfrutamos também do seu Espírito, o Consolador, aquele que comunica ao nosso coração dizendo, você pode clamar Abba, Pai, porque você tem alguém que cuida de você, mediante a qualquer situação da vida. É nele que nós confiamos, é nele que nós cremos. Que você jamais esqueça disso. Amém, meu irmão? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado por tamanho amor. Vimos aqui o plano eterno de Deus, que na plenitude dos tempos, no tempo certo, enviou o seu Filho, que veio a este mundo, se fez homem, um homem de dores, que sabe o que é padecer. Viveu sob a lei, mas foi perfeito, cumpriu a lei. E na cruz, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo não tendo pecados, na cruz Jesus carregou os nossos pecados. Na cruz Jesus se fez maldição em nosso lugar. O Senhor veio e nos libertou da escravidão. Que alegria! Mas não somente isso. O Senhor também nos inseriu na sua família. Como eu disse semana passada, família que iniciou aqui, mas permanecerá pela eternidade. Nós fomos eleitos, escolhidos por Ti, de forma graciosa, imerecida. Mas eu sei que a vida neste mundo é difícil. O próprio Jesus disse que aqui teríamos aflições, mas que o nosso coração possa ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus nos inseriu na família do Pai. E agora nós podemos desfrutar dessa presença. Podemos desfrutar de um relacionamento vivo com Deus. Podemos nos dirigir a Ele, clamando, Abba, Pai. Confiando que Ele é quem cuida de nós, com a sua perfeita provisão e cuidado. E por isso nós queremos lembrar dessa verdade. E também levantar as nossas vozes para louvar o Seu nome. Amém.
Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Só mais um minutinho, pode se assentar. Apenas quero passar aqui os avisos. Um aviso, né? Um convite a todos os irmãos, a gente divulgou semana passada. E essa semana a gente vai fazer ainda mais, né, divulgações. Nós queremos convidar a todos os casais. Próximo mês de novembro, dias 11 e 12, nós teremos um retiro para casais, né? E como eu disse aqui semana passada, a Rose, né, foi encarregada de procurar diversos lugares. Infelizmente não tinha data e também o preço assim era algo muito alto, né? Então nós decidimos fazer o quê? Vamos utilizar a nossa estrutura, vamos utilizar a nossa igreja. Por isso a gente também consegue viabilizar a questão de custos. Então nós vamos ter dias 11 e 12 de novembro esse retiro. Estarão conosco Cláudio e a Lorita, né? Os irmãos que conhecem, eles têm um ministério de casais, então eles trabalham há muitos anos com casais. E o tema que está proposto é ativando os 5 sentidos em nosso casamento. Então eu gostaria de convidar todos para participarem, né? Foi pensado, a gente vai iniciar no sábado de manhã, né? Até sábado à noite, depois vamos para casa e retornamos no domingo.
Então, meu irmão, um convite, um pedido, vamos fazer parte, né, aos casais, vamos estar juntos nesse tempo e vamos ver o que eles têm a nos ensinar, né, para podermos aprender ainda mais sobre nosso relacionamento conjugal. Amém? Também, terça-feira nós temos o nosso grupo de oração, queremos convidar todos os irmãos que puderem e desejam estar conosco, terça-feira às 20 horas. Nossos avisos seriam esses. Gostaria de encerrar este culto, esse tempo que tivemos juntos, tão abençoado, orando. Amém? Obrigado, Jesus, por nos proporcionar esse tempo que foi tão precioso, onde louvamos o Teu nome, ouvimos da Tua palavra, tivemos momentos de comunhão. Muito obrigado, Pai. Agora nós lhe pedimos, nos envia como missionários neste mundo, como sal e luz nessa terra, para que de fato possamos honrar e exaltar o Teu nome. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, abençoa os relacionamentos, as amizades, abençoa o trabalho, os estudos, que em tudo eles possam frutificar, ver a Tua boa mão e também que o Senhor esteja prosperando a cada um dos meus irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você possa dar um abraço no seu irmão e ao seu lado, ter um tempo, né, de conversa e desejar a ele uma abençoada semana a todos.